aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais uma aula, né? Aí dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, né? Fazendo aqui algumas análises e explicando aí a movimentação gráfica, né? Olhando o gráfico aí de uma forma diferente, fazer uma aula diferente hoje, tá? Vou fazer uma aula diferente, eu vou analisar o gráfico aqui, mostrar os pontos de entrada, por que que eu entraria naquele ponto, por que que eu não entraria naquele ponto ali. Vou fazer as minhas marcações, tá ok? E analisar o gráfico de acordo com o que ele for oferecendo para mim aqui as oportunidades, beleza? Esse vídeo não vai ter entradas, tá pessoal? É somente para nível de conhecimento aí de vocês mesmo. Ele não vai ter entradas e nem explicações, como de praxe, né? Aqui no nosso canal. A grande maioria dos nossos vídeos são feitas entradas e explicações. Ontem eu fiz um vídeo diferente, mostrei o melhor gráfico para se operar, né? E hoje eu vou fazer outro vídeo diferente, dando uma aula para vocês aqui de como fazer as marcações e as minhas regiões onde eu gosto de operar, tá certo? Automaticamente eu vou falar o porquê que obedeceu a região, vou falar também o porquê que rompeu, tá? Isso aí é de grande valia, é conteúdo de mentoria, beleza? Então vou mostrar os pontos de entrada e vou mostrar também o porquê que obedeceu a região e o porquê que rompeu. Vale lembrar que não é só a gente fazer a marcação e achar que vai respeitar, né? Tem que fazer a marcação e isso aí depende de alguns critérios para que nós possamos ter assertividade boa nesse mercado, tá? Há alguns critérios como, por exemplo, o pico de vela, o tempo de vela, movimentação adequada, tendência, tá? São 4 critérios aí importantes para a gente poder estar fazendo as nossas análises de forma correta e automaticamente as nossas entradas, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like aí para fortalecer o canal. E automaticamente você pode ativar o sino de notificações do YouTube para que todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal, você seja lembrado, notificado pelo YouTube aí que tem conteúdo novo no canal, tá? Então já faz isso daí, se inscreve se você ainda não for inscrito, né? Já deixa seu like aí e ativa o sino de notificações, beleza? Então, depois de ter passado aí por um período, né, em que eu não estava podendo conversar direito, devido a uma cirurgia que eu tinha feito, né, no meu nariz, estava atrapalhando eu conversar direito, a minha fala, e graças a Deus esse período passou. Agora eu vou poder fazer as minhas aulas de forma normal, tá? Eu vou pegar o gráfico aqui, ó, Audi CHF, está aqui o preço atual. Como escolher o gráfico, pessoal? O gráfico bom para operar? Eu fiz uma aula ontem, uma aula de quase meia hora. Se você não viu o vídeo de ontem, veja aí, tá? Como escolher o gráfico bom, qual gráfico você deve utilizar para fazer as suas operações. Então vamos lá. Eu não vou mais fazer a escolha do gráfico, já vou pegar um gráfico aleatório aqui, Audi CHF, né? Nesse caso, depois eu vou ver se esse Audi JPY também está de acordo com o que nós precisamos aqui para poder fazer as nossas análises, tá? Mas eu vou pegar aqui o Audi CHF. O preço atual tá aqui, tá ficando feia a coisa aqui, hein? Vários gaps grandes, vários não, né? Vários. Vários gaps grandes, tem um gap grande aqui, outro aqui, outro aqui. Então quer dizer, eu já sairia fora desse gráfico daqui para frente, tá? Mas daqui para trás ele tá bonito, tá com velas com os tamanhos adequados, pavios também estão com os tamanhos adequados, formando topos e fundos. Eu não vou mais falar como escolher o gráfico porque já foi na aula de ontem, perfeito? Na aula de ontem, quem não viu a aula de ontem, visita o nosso canal. A aula de ontem aí foi super interessante para que você reconhecesse aí um par de moeda bom para você operar, tá? Então eu vou pegar aqui o Audi CHF, o preço atual está aqui, não está muito legal porque está com gaps grandes, né? Quem viu a aula de ontem já sabe o porquê que não se deve operar nesse cenário.
Eu vou voltar ele um pouquinho e vou começar a falar, analisar ele. Eu vou pegar daqui para frente, quer ver? Ó? Deixa eu ver que tem uma pernada de baixa. Vou pegar aqui as últimas 100 velas aproximadamente. Vou pegar aqui desse topo aqui, ó, tá? Vou pegar desse topo aqui para frente, onde eu faria minha marcação aqui, as minhas marcações, né? Então vou pegar aqui uma linha horizontal e vou utilizar ela como referência. Vou colocar na cor amarela, vou duplicar a espessura dela e colocar aqui na minha marcação. A minha primeira marcação seria esta, porque nós temos defesa aqui nesta região. Perfeito? Nós temos defesa aqui nessa região e automaticamente acabou respeitando a minha defesa. Aqui é uma defesa de reversão, tá, pessoal? Segunda vela do movimento, nós temos aqui uma área, uma região de defesa de reversão e acabou respeitando. Por que que eu pegaria essa entrada aqui? Porque a vela nasceu longe e foi buscar a região, tá? Com pico de vela. Por que que eu sei que essa vela deu pico de vela aqui nessa região? Tá? Pelo tamanho do pavio. Pelo tamanho do pavio eu já sei que ela deu pico de vela. Vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Tá? Se a vela, deixa eu mudar a cor para ficar uma cor mais viva, né? Já que o fundo aqui é escuro, eu vou colocar uma cor mais clara aqui. Então vamos lá. Eu sei que deu pico de vela aqui na minha região, ó, pelo tamanho do pavio. Tá? Se a vela deixa um pavio grande, significa que ela deu pico de vela em alguma região. Quando ela tem pavio grande para os dois lados, ela deu 2 picos de vela, um abaixo, outro acima. Tipo essa aqui, ó. Ela deu pico de vela na abertura do comando e respeitou. Tá certo? A tendência estava de alta, ela deu um pico de vela aqui, subiu e lá em cima, em outra região lá para trás, ela atingiu outro alvo e retraiu, terminando aqui, ó, fechando aqui. Tá ok? Então, quando as velas têm pavios grandes, olha o ouro, tá? Merece seu like. Quando elas têm pavios grandes, significa que ela deu pico de vela em alguma região e retraiu. Mas se ela tiver um pavio pequeno, no fechamento principalmente, tá? Onde é que tem um pavio pequeno no fechamento aqui, pessoal? Aqui, ó. Esta vela foi uma vela trator. Esta vela foi uma vela trator, por quê? Porque ela simplesmente, ó, ela deu um pico de vela aqui nessa região aqui, tá certo? E depois subiu devagar e deixou um pavio pequeno e retraiu, terminando aqui. Se ela fechou com pouco pavio, ela foi uma vela trator, rompeu algumas regiões, certamente rompeu algumas regiões lá para trás e terminou travada em alguma defesa a ponto desta vela reverter, tá? Eu não vou voltar ao gráfico agora porque eu vou explicar em desenho daqui para frente, beleza? Mas automaticamente foi isso que aconteceu. Toda vela que reverte é porque a vela anterior ficou travada em alguma defesa lá atrás. Uma coisa que você precisa entender é que o gráfico não vai reverter só por reverter. Ele reverte porque ele encontrou o alvo, encontrou uma defesa e aí reverteu, tá certo? Então olha só, vamos continuar aqui com as nossas análises. Nós temos aqui um comando, tá certo? Temos um comando, ele foi rompido aqui, só que é uma região com gap, né? Deixa eu limpar a região aqui que eu vou explicar essa região para vocês aqui. A princípio estávamos em uma tendência de alta, né? Tivemos a correção e depois voltou a ficar de alta. Por que que esse comando aqui não foi obedecido se a tendência principal estava de alta? Tá? Certamente essa vela foi uma vela trator. Se não der o pico de vela aqui, ó, dentro dos primeiros 15 segundos, após a sua abertura, não tem jeito. Depende muito do movimento de vela. Ela pode ter dado um pico de vela mais para baixo, mas aí já não é mais interessante ficar esperando um rompimento de uma região, né? Pegar com margem é bom pegar com margem, mas se toda vez a gente for esperar, vou esperar passar aqui até chegar na vela de baixo, para ver se respeita o comando.
vai ficar difícil de operar, correto? Então, a nossa visão é o seguinte: a abertura do comando espera romper um pouco para pegar com margem, mas não precisa esperar tanto também, porque de repente ela vem até aqui e já sobe, tá? Por que que esse comando não foi obedecido? Por que que essa taxa dividida não foi obedecida? Esta vela foi uma vela trator. A abertura do comando, esse comando aqui não foi obedecida, mas outras regiões foram obedecidas. Por exemplo, rompeu o comando com o corpo, né, como podemos ver, mas olha só, mais uma defesa de reversão aqui. Ó. Ela veio buscar a defesa mais baixa. A mesma situação dessa vela que essa vela fez aqui, ó, defesa de reversão. Tocou, retraiu. Tocou, retraiu. Até porque aqui ficou mais viável, porque a tendência estava de alta tanto na macro quanto na micro. Então, aqui no meio dessas duas velas tem a marcação de defesa. Automaticamente, esta vela tocou e retraiu, acabou rompendo o comando. Rompeu com o corpo, tá vendo? Mas foi barrada pela nossa defesa aqui, ó. Tá certo? E aí deu um gap. Para esta vela, a gente talvez teria análise, né? Porque o preço retraiu acima da defesa e aqui acabou revertendo. Mas eu não pegaria porque só se ela nascesse com gap aqui, ó. Se nascesse com gap aqui, eu pegaria a reversão. Mas não foi isso que aconteceu. Nasceu aqui no meio, né? Nasceu entre o fechamento da vela vermelha e a minha defesa. Então ficou vulnerável aqui. Ela podia subir como podia romper a região. Tá? Fica ligado aí quando a vela dá um gap, onde ela nasce. Perfeito? Bom, esta vela aqui, pessoal, ela é uma vela de força. Por que é uma vela de força? Porque ela rompeu o lote solitário, rompeu o nano lote, inclusive o seu pavio. Tá? Vela que rompe região é uma vela de força. Perfeito? Vela de força nós temos marcações aqui em cima. Corpo e pavio. Beleza? E aí nós temos esta vela de força porque está rompendo o nano lote. E aí nós temos outra defesa de reversão aqui, ó, que foi respeitada. Tá certo? Esse gráfico tá bom para operar. Aliás, estava bom nesse horário, né? 3h25, 3h30 da tarde aproximadamente. Né? Então, foi um horário bom para poder operar, principalmente as defesas de reversão. Tá? Quem é aluno já sabe o que é defesa de reversão e como operar, quais são os níveis, os pontos de entrada, como fazer as entradas, tudo certinho. Tá? Então tá aqui a defesa de reversão e a análise era para venda aqui, para put, porque o preço reverteu e deu essa defesa para a gente. Além do mais, essa vela era uma vela de força que depois dela criou-se uma nova posição aqui embaixo. Tá? Deixou nova baixa, né? E criou-se uma nova posição. Perfeito? Então automaticamente essa entradinha seria maravilhosa se eu tivesse feito ela, porque a vela nasceu longe aqui, ó. Nasceu longe e foi buscar a região com pico de vela. Lembrando que eu sei que ela deu pico de vela porque o pavio é grande. Tá? Como também esta vela aqui deu pico de vela em alguma região lá atrás. Ah, mas ela é a vela que rompeu os lotes aqui atrás. Beleza, mas ela deu pico de vela. Aonde que ela deu pico de vela? Vamos ver? Deixa eu ver aqui. Talvez não foi nem ela que atingiu esse alvo aqui, foi? Foi, olha aí, ó. Mais uma defesa de reversão, tá? Esse gráfico estava excelente para operar defesa de reversão. E respeitou lindamente a minha defesa de reversão. Tá certo? Além do mais, além de ser uma defesa, era uma taxa dividida. Porque eu tenho um comando aqui, ó, final de taxa, né? Bateu de frente com o final de taxa e retraiu. Perfeito? Bom, deixa eu limpar um pouquinho do gráfico aqui para não ficar muito poluído, né? Automaticamente nós temos aqui uma dupla posição. Porque essa vela terminou dentro do pavio da vela anterior. Então nós temos dupla posição aqui, tá certo? E por algum motivo, talvez essa dupla posição tenha sido barrada, deixa eu ver aqui. Por esse posicionamento, olha que maravilha, olha aí. Dupla posição, tá? Essas duas velas aqui formam uma dupla posição. Foram travadas
por esse movimento aqui de defesa de reversão, não tem como ter continuação do movimento aqui para baixo não. Tende a reverter, porque é uma dupla posição travada, tá? Se a dupla posição travou, já era. Não tem muito o que fazer para continuação do movimento e pode reverter mesmo, ok? Então pegando um vela a vela aqui, ó. Esta vela verde terminou dentro do pavio da vela anterior, que faz parte da dupla posição. Retraiu, deu o pico de vela lá em cima, buscou a minha defesa de reversão, como eu já tinha falado naquela hora, né? E pelo travamento com o pavio, esta vela acabou revertendo. Perfeito? E aí o preço deu continuação no movimento, mais uma vela de força. Por que vela de força? Porque rompeu esta região aqui, inclusive o pavio mais baixo aqui, ó. Ficou para trás, rompeu tudo aqui, é vela de força. Então essa vela de força ela tem a marcação aqui no corpo e no pavio para futuras operações. E aí começou uma região com gap, né? A vela fechou aqui embaixo, né? Fechou aqui embaixo e abriu de novo aqui em cima. Aqui eu não teria operação nenhuma. Na verdade não teria operação nenhuma aqui, tá? Deixa eu apagar aqui e continuar o nosso movimento gráfico aqui, né? Acho que está melhor desenhando do que colocando linha horizontal, né, pessoal? Vamos lá. Vou apagar essa linha horizontal e fazer no desenho mesmo, tá? Então eu parei nessa vela de força e essas regiões aqui, ó. Essas regiões com gaps. Então tá, deixa eu colocar aqui no cantinho da tela, né? Essas regiões aqui e vamos continuar nossas análises aqui com desenhos, né? Fica mais prático do que colocando, enchendo o gráfico de linha. Fica mais complicado. Tá, a continuação tá aqui, né? Nós temos essa vela que deu um gap de alta, gap alto, meio exagerado, terminou aqui embaixo, por algum motivo essa vela reverteu e aí continuou seu movimento formando a nossa dupla posição. Nossa dupla posição mais uma vez deve ter, com certeza foi barrada lá atrás e houve por esse motivo que houve essa reversão aqui. Dupla posição quando é barrada por alguma vela, algum pavio. Deixa eu tentar aqui identificar onde foi que essa vela travou. Essa dupla posição, tá? Vou pegar a minha linha aqui, ó, colocar ela na cor amarela para destacar melhor, né? Então vamos lá, dupla posição. Primeiro que a dupla posição já estava no lugar errado, tá? Ninguém pega dupla posição em uma reversão de baixa para alta e muito menos contra a tendência. Então não teríamos continuação aqui mesmo não. Agora se ela está travada a ponto de reverter, eu vou até colocar uma no pavio também, para ver se houve algum travamento ali atrás ou se foi uma coisa... Olha lá, travou no pavio aqui, ó. Tá? Pavio que é isso aqui, pessoal? Defesa de reversão. É a defesa de reversão. Tudo tem uma lógica por trás, tá legal? Vamos lá, por que essa vela aqui reverteu o preço? Ó, formou a dupla posição. Ok? Normalmente eu pego continuação na dupla posição se ela tiver em tendência, mas não do jeito que está aqui, né? A gente está vendo aqui que a tendência está de baixa, tá certo? E depois ela fez a reversão já criando a dupla posição. Nesse cenário, por ela já estar em uma reversão, eu não pegaria continuação. Dupla posição eu pego quando está em tendência. E mesmo assim se não tiver travamento. Perfeito? Mas essa dupla posição, além dela estar numa reversão, ela ainda foi travada por um pavio aqui atrás. Então, houve a transferência. O que é transferência, pessoal? Transferência é quando trava um pavio, dois pavios na verdade, com velas da mesma cor. Esta vela é verde, esta vela também é verde. E aqui formou a nossa defesa de reversão. Tá? Esse pavio aqui ele tem que ter marcação nele. Tá certo? E aí veio esse pavio, travou, pavio com pavio, dupla posição travada tende a reverter o preço. Por esse motivo essa vela desceu aqui. Tá legal? Vamos continuando aqui, tá? Esta vela, ela não é vela de força, porque ela não rompeu esse pavio aqui, ó. Beleza? Teria que romper esse pavio aqui embaixo, ó.
porque ela teria que romper o lote, né, para poder considerar uma vela de força, mas ela não rompeu o pavio, ficou meio que travado, um pouco acima, né? Ficou um pouco acima do pavio, mas não rompeu o lote todo. Então, ela não é uma vela de força, embora ela tenha sido respeitada aqui na frente, tá? Mas o respeito aqui na frente não foi por essa vela, porque ela não é vela de força, teve apenas uma reversão, ela é a primeira vela do movimento. Ela não é vela de força. Vou explicar para vocês aqui o porquê que tivemos essa obediência aqui, tá? Então nós temos uma marcação aqui, outra mais embaixo e outra aqui, ó. São defesas do gráfico, tá, pessoal? São defesas. Eu vou explicar no desenho que fica mais fácil para vocês. Olha só. Essa linha de baixo, ela representa o quê? Mais uma defesa de reversão. Primeira vela do movimento, segunda vela do movimento. Essa terceira vela é importante. Então, teria entrada aqui, como também teria entrada aqui. Como também teria entrada aqui. Ué, mas como assim, professor? Porque essa linha do meio também é uma defesa da primeira vela. E essa linha aqui de cima, ela está representando o quê? A defesa da reversão aqui, ó. Então, pessoal, defesa de reversão é o que mais acontece. Toda vez que tem uma defesa de reversão, aliás, toda vez que tem uma reversão no gráfico, na maioria das vezes tem defesa de reversão, tá? A marcação é feita entre uma vela e outra. Simples assim. Ah, mas aqui não obedeceu. Por que não obedeceu? Não retraiu? Por que essa vela vermelha não tocou aqui e subiu? Gente, estamos falando de uma tendência de baixa, tá certo? Então a prioridade é venda. Olha aqui, ó, venda. Prioriza venda na área de venda e não compra na área de venda. Não respeitou venda aqui várias vezes? Olha aqui, ó. Olha. Tá certo? Porque estávamos falando de uma tendência de venda, de baixa. E se eu fizesse esse movimento aqui de compra, eu estaria contra a tendência. E de mais a mais, esta vela verde foi pequena, então essa vela vermelha nasceu muito perto da minha linha aqui, ó, o preço ficou sufocado. Se o preço ficar sufocado aqui, não tem como contar 15 segundos para dar pico de vela aqui para ela poder subir, tá certo? E outra coisa, deixou um pavio mediano na abertura, para depois buscar a minha região. Quando deixa um pavio grande ou médio na abertura, não se pega entrada nessa linha. E aí nenhuma outra, né? Nem na do meio, nem aqui embaixo. Tá? Tá certo? Então respeitou a tendência de baixa, respeitou a defesa de reversão, que também é dupla posição, mas eu não pegaria essa dupla posição por causa da tendência contrária e porque ela estava travada nesse pavio lá atrás. Como já mostrei anteriormente. Por isso que essa vela terminou vermelha. Mas como dupla posição não serviu para mim, mas serviu como defesa de reversão. Aqui eu tenho um posicionamento aqui, ó. A minha marcação vai prevalecer. E aí eu posso pegar a venda, principalmente aqui que nasceu longe, ó. Essa vela nasceu longe e foi buscar a região com pico de vela. Como já falei para vocês, o tamanho do pavio influencia muito para eu descobrir se ela deu pico de vela ou não. Ok? O vídeo está ficando um pouco longo, tá, pessoal? Mas é para vocês aprenderem melhor isso daqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Vamos continuar aqui então as nossas análises. Aqui nós temos uma taxa dividida, tá? Olha aqui, ó, taxa dividida. Tem um comando de baixa, né? E foi respeitada a nossa taxa dividida. Deixa eu fechar um pouquinho dessas linhas aqui para não... Eu não gosto de gráfico com linhas, tá? Não gosto. Mas vamos lá. Depois veio essa vela grande aqui, ela voltou para esse lote de compra. Esse negócio de conexão de lote eu não pego não, tá, pessoal? Ainda mais que ela não deixou o pavio aqui de continuação, ou seja, não deixou interesse, né, de continuação. Os pavios representam os interesses das velas, tá? O pavio, quando a vela rompe uma região e deixa um pavio,
Esse pavio representa interesse do preço em continuar, claro, se ele não tiver travado lá atrás, como foi o caso dessa dupla posição aqui, ó. Tá ok? Então rompeu, não deixou futuro, né? E deu essas velas aqui respeitando a nossa divisão de preço aqui, respeitando a nossa reversão, a nossa defesa de reversão. O preço não conseguiu romper ela, voltou, tá? Voltou por algum motivo, algum travamento aqui, talvez na própria linha do gráfico, tá? Na própria linha do gráfico. E também, olha só, hein? Esse negócio de desinstalação e transferência, isso é muito importante e muito sério, tá, pessoal? Porque veja bem, essa vela aqui, ó, ela reverteu, tá? Porque as velas anteriores não conseguiram ultrapassar a minha defesa aqui, ó. Aqui eu tenho uma defesa, tá? Então as velas anteriores não conseguiram ultrapassar a minha defesa, reverteu, beleza? Então o que acontece? O que acontece aqui? Esta vela desceu com força, tá? Ela travou na linha do gráfico com o corpo e também nessa defesa aqui entre a penúltima e a última vela do gráfico, que também é defesa, tá certo? E o pavio dela, se não me... Ó, dá pra ver aqui que travou. Fez aqui, ó, transferência. As velas são da mesma cor. Então fez uma transferência de venda para venda. Tá? Vela vermelha com vela vermelha é transferência. E aí aconteceu essa transferência, já que o corpo estava travado e o pavio também estava travado. Travou pavio com pavio. A vela desceu, tocou no travamento e subiu. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar também é que, ó, entre a última, a penúltima e a última vela do movimento, nós temos marcações também. Não dá para colocar uma linha no meio das duas velas aqui porque deu gap gigantesco. Só que esse pavio aqui, pessoal, ele quer dizer muita coisa. Se essas velas não romperam, praticamente travaram nesse pavio, por isso que essa vela reverteu. Então aqui eu tinha duas confluências, que é esse pavio e essa defesa de reversão, onde essas três velas não conseguiram romper a região e essa daqui, ó, acabou revertendo o preço, tá? Então eu estou analisando aqui ao vivo, né, e mostrando para vocês como que funciona esse mercado. Ao vivo não, porque a aula está sendo gravada para mostrar para vocês, tá? Nesse momento aqui, ó, estamos em um pouco mais de 5h30, né? Porque quando eu ativo a minha ferramenta, o tempo para aqui. Mas é um pouco mais de 5h30 da tarde. Daqui a pouco eu vou finalizar o vídeo, porque já está ficando tarde. E eu tenho que postar esse vídeo daqui a pouco para vocês também. Mas, continuando aqui as nossas análises. Essa vela que desceu travou com o corpo, nessa região de defesa, e travou com o pavio, nesse paviozinho aqui, que era uma nova baixa. Nova baixa. Por quê? Porque não tem pavio aqui, ó. Se não tem pavio, esta vela é um comando. Todo comando, se for de baixa, deixa nova baixa. Se for de alta, deixa nova alta. Travou na nova baixa. O pavio da vela seguinte veio buscar a região travada e reverteu. Perfeito? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Terminou sem pavio. Por algum motivo, esta vela reverteu. Mas antes dela reverter, ela foi buscar outras regiões. Deixa eu fazer tudo de novo aqui, tá? Ela foi buscar outras regiões. A mesma de lá de cima, ó. Todos esses pavios aqui, ó, buscaram essa defesa de reversão aqui. Beleza? Então, se deixou um pavio grande, deu pico de vela em alguma região do gráfico. Tá certo? Agora, essa vela terminou sem pavio. Por que reverteu? Porque travou no pavio de defesa, pessoal. Olha a defesa de reversão funcionando aqui de novo. Ó. Olha a defesa de reversão funcionando aqui de novo. No pavio. Se ela travou no pavio, tende a reverter. Deu um susto? Deu um susto, porque ela foi muito lá em cima, né? E travou com essa vela verde aqui, ó. Tá? Mas eu não pego retração em pavio.
a não ser que seja um travamento de pavio com pavio. Aí eu pego retração em pavio, mas fora isso, eu não busco esse pavio aqui para poder pegar retração no futuro, tá? Acabou revertendo porque essa vela verde terminou sem pavio. Ela é o nosso comando, final de taxa única, e ele travou em uma defesa interessante aqui, ó, que foi o pavio dessa vela, acabou revertendo o preço, tá? E aí o preço continuou caminhando, né? Nenhuma dessas velas teve travamento, o preço veio buscar um alvo aqui embaixo. E aí o que aconteceu aqui embaixo? Agora eu vou marcar aqui, ó. Tem uma taxa dividida aqui, tem uma taxa dividida que foi respeitada por essa vela. Se o pavio é grande, então ela deu o pico de vela aqui. Esta vela fechou sem pavio, essa vermelha. É um comando final de taxa única. Mas olha onde ela travou. Na penúltima vela do movimento. Se travou aqui sem pavio, não deixou um futuro de baixa, tende a reverter. Aqui eu teria duas entradas, uma para reversão e a outra, uma para compra aqui na reversão e uma para venda aqui na taxa dividida, né? Deu um pico de vela na taxa dividida e aí acabou respeitando a região, tá? Tem mais uma defesa de reversão aqui, ó. Primeira vela do movimento, segunda vela do movimento. Criou-se a micro de alta. Criou-se a micro de alta, respeitou. Ok? Respeitou a região. Então é assim, o gráfico vai trabalhando e vai formando os seus padrões, né? Vai formando os seus padrões e automaticamente a gente vai fazendo as nossas análises aí, tá? Vou parar o vídeo por aqui, pessoal, porque tem muita vela. Olha só, quando nós começamos, o preço devia estar por aqui assim, ó. Olha o tanto de vela que já deu. Isso representa o tempo que nós estamos aqui fazendo a aula, tá? Mas eu vou fazer mais aulas aí sobre esse assunto. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Se esse conteúdo realmente foi interessante para vocês, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo aqui, né? Desse tipo de conteúdo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, para eu poder estar passando mais vezes esse nobre conhecimento para você. Atenção, eu disse nobre e não pobre. Então é um nobre conhecimento para vocês, tá? Então eu fiz aqui as marcações, falei o porquê que a vela rompeu, porquê que não rompeu, falei também os pontos mostrei, né, os pontos de entradas, como fazer as entradas, né? Analisei o gráfico aqui para vocês. Ah, mas é gráfico parado. O gráfico em movimento vocês vê todo dia. Esse canal não é feito de entradas e explicações? Aqui o gráfico está parado. Eu preciso respirar para explicar para vocês. Com gráfico em movimento fica mais difícil, correto? Agora, quer ver entradas e explicações? Aí são outros vídeos. A grande maioria, eu diria até que 95% dos meus vídeos nesse canal são entradas e explicações, tá? Então, lá tem gráfico em movimento. Eu fazendo as entradas e aí fazendo as explicações das entradas. Aqui o gráfico está parado mesmo, para dar tempo de eu respirar, mostrar todas as análises que eu estou vendo aqui para vocês e fica mais fácil assim, beleza? Então tá aí para vocês essa aula de brinde, de presente. Nossa, mó tempão que eu estou aqui dando essa aula já, viu? Merece o seu like aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Vou finalizar essa aula por aqui, beleza? E espero que tenham gostado. Se gostaram, realmente deixem nos comentários aí o que acharam da aula, porque eu vou trazer mais conteúdos assim, porque talvez abre a mente de vocês em relação à movimentação gráfica, em relação ao tempo de entrada, movimento das velas, e pode ajudar vocês em muitas coisas aí, tá beleza? Deixem aí nos comentários aí para eu saber o que vocês estão querendo que eu faça no futuro aí nesse canal, mudando um pouco, às vezes fazendo entradas e explicações, e às vezes pegando a movimentação do gráfico em tempo real e mostrando os pontos de entradas, como eu faria a entrada, tá certo? Deixe nos comentários aí, tá joia? Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, pessoal, valeu, tchau, tchau!